motivação. Qual a sua motivação de vida? Hoje a nossa convidada é Dinara. Obrigada por ter aceitado o convite, contar a tua história. A história dela é de olhar para si. Ela chegou a fazer bariátrica e ela vai nos contar o porquê desse olhar para si e fazer este procedimento que é tão invasivo, né, Dinara? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz e honrada. Então conta pra gente, por que tu tomou essa decisão de fazer uma bariátrica? O que aconteceu na tua vida que te fez seguir esse procedimento? Então, eu, assim, tenho recordações de 12, 13 anos e já me preocupando em manter o peso e não engordar. Época de criança, né? Imagina, época que tinha que estar brincando, se preocupando Sim. em brincar, eu me preocupava que eu tava gordinha. E aí, quando chegou a adolescência, sei lá, vida adulta, eu comecei a mudar paradigmas, assim, na minha cabeça. Não, isso realmente é meu corpo, eu tenho que me aceitar. Só que nesse processo de se aceitar, aí também veio um pouquinho de relaxamento, né? Eu sou assim e ponto. Eu sou assim, ponto. E aí os quilinhos começaram a aparecer mais do que já eram. Mas tudo bem. Chegou a pesar quantos quilos? Tu lembra, assim, na adolescência? Adolescência, eu acho que 70 e pouco, 80 mais ou menos. E aí, quando eu entendi que aquelas curvas eram minhas, que aquele ali era meu peso, que eu relaxei um pouquinho, foi para uns 80 e pouquinho, né? Que pra minha altura isso já era bastante, né? Já era um sobrepeso. E depois que eu tive minha primeira filha, que aí eu acho que eu ganhei aqueles quilinhos a mais, né? Da gestação. Sim. E aí o meu ápice, sim, foi 106. Na gestação, tu comia por 2? Não, eu tive uma gestação bem contida, assim. A minha primeira gestação, por já estar acima do peso e já ter aquele risco, né? Sim. Eu ganhei 11 quilos só. Né? Eu acho que... Nossa, é fantástico dentro da gestação, porque hoje muitas pessoas confundem a gestação de comer por 2. Você tem que comer saudável. Não, eu tive uma gestação, minha primeira gestação foi bem, assim, regrada, né? Porque tinha risco de diabetes gestacional, se tinha medo da pressão alta. Então, eu até me cuidei bastante. Sim. Porque eu já entrei numa gestação acima do peso. Foi planejada essa gestação? Foi super planejada. Não em relação ao peso, mas, né? Foi bem planejada essa primeira gestação. E aí, quando eu saí dela, eu acabei não conseguindo perder tudo. Até perdi, mas ganhei de novo, né? No pós ali. Acabei ganhando eles de novo. E aí, quando a minha filha tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos, aí eu planejei ter outra gestação. E aí, essa segunda gestação foi ainda mais planejada do que a primeira. E aí, quando eu tava de 3 meses, mais ou menos, grávida de 12 semanas, aí a gente descobriu que a gravidez tinha uma suspeita de ser uma gestação com uma doença molar, na verdade. Não era uma gestação, era uma doença molar. E o feto em si, ele não estava se formando, células desconformes. E aí, acabei tendo que fazer uma curetagem, né? Tive que tirar até pra ver se aquilo ali não era um risco de um câncer, né? Sim. E aí, nesse momento, eu pensei, não, peraí, né? Eu tô sempre pensando no outro e em dar uma irmã, por exemplo, um irmãozinho pra minha filha, em gestar de novo por outros motivos. Viver a gestação novamente. A maternidade de novo, mas espera aí. Por que Deus não me permitiu de novo, né? Que sinal que isso tá me trazendo, né? O porquê? E aí eu parei tudo e pensei, não, é para olhar para mim, né? Esse momento, então, não é para olhar para o próximo, é para olhar para mim. E aí eu procurei um cirurgião, né, que fazia cirurgia bariátrica. Fiz todos os procedimentos, busquei toda a orientação, porque não é só a cirurgia, né? Tem todo um antes, tem todo um pós, e o processo cirúrgico é uma etapa de tudo. Mexe toda a família também, né? Toda a família. Tu tem que ter um apoio, porque
A cabeça é o mais importante do processo. Isso que eu ia te perguntar, a cabeça, porque tu tinha acabado, tu queria ter uma gestação, né? Tu viveu aquela... Como mãe, a gente se entende, né? Eu vou ter um filho, tô grávida, né? Tá naquele sonho, opa, não deu, não é isso. Não veio um pouco de depressão? Eu acho que Deus é tão perfeito nessa hora que no momento em que eu tinha uma expectativa de uma gravidez, que ele cessou, por alguma forma, eu tive um outro processo de 15 dias, que é esperar uma biópsia para saber um resultado positivo ou negativo. Do que era? Se aquilo virasse um positivo, eu ia ter que entrar com, de repente, eu ia ter que tirar o útero, entrar com o procedimento, né? Sim. E quando ele disse não, então é negativo, né? Aqueles 15 dias, então, de uma maternidade, eu fui para uma angústia de um resultado. Nossa, 15 dias ainda. É. E aí, então, quando aquele resultado veio negativo, parece que foi um divisor de águas, assim, né? Então, daqui pra frente eu esqueço minhas expectativas e vou pensar em algo diferente. E também esse procedimento que eu optei por, né, iniciar um procedimento da bariátrica, ele não é um procedimento rápido, né? Eu levei cerca de 4, 5 meses até passar pelo procedimento todo. Tu tem que fazer acompanhamento com psicólogo, nutri. Eu já tinha todos esses médicos, Sim. né? Porque eu já vim de uma história de obesidade. Então, eu já tinha um endócrino, eu já tinha nutri. Eu tive que passar por psicólogo, né? Sim. Né? Tem que fazer algumas consultas. Então, isso pra mim, assim, não foi rápido, né? Ele não é uma coisa rápida, ele Que espera, né? Ele te dá um tempo porque tu precisa passar por esses processos todos. Teve que diminuir peso dentro desse período de 5 meses? Não, quando eu decidi fazer a cirurgia, se tem algumas regras, né? Sim. E eu tava com IMC mínimo para que o plano aprovasse uma cirurgia bariátrica, que é um sobrepeso, que era uma obesidade, mas é o percentual mínimo. Mas cheguei no dia da cirurgia, eu tava com 106 quilos. Isso é bastante, né? Pro meu tamanho. É o mínimo, mas já é bastante. Sim. E se tem todo um preparativo, né? Uma dieta líquida, todo um processo que tem que ser feito antes. Mas o processo da cirurgia, assim, o ter optado pela cirurgia foi a melhor coisa que eu poderia ter feito por mim. Ele é difícil, mas é uma virada de chave, assim. Tem todo um pós que tu tem que cuidar, que não é só a cirurgia, né? Tu tem que cuidar da alimentação. Como foi a cirurgia em si? Quem esteve do teu lado? Quem ficou com a tua filha mais velha, né? Quem ficou com a tua filha? A minha mãe. Ela me ajudou bastante nesse processo e tu tem que ter alguém pra te ajudar. Porque tem todo umas regras, né? O processo da cirurgia em si, o pós, ele tem 15 dias ali que ele é bem regrado e tu não pode cair em tentação por nada, né? Os 15 dias antes ou depois? Depois. Depois? Nossa. É aqueles copinhos que eles falam de café, 30 ml a cada 30 minutos. Líquido, só líquido. Então, ali tu já... É que mexeu no teu organismo, né? Não é simplesmente, ela vai cortar um pedacinho, agora tu vai comer menos. E aí, por tu ter feito o processo cirúrgico por dentro, que tu não vê, né? Então, tem todo um cuidado que tu não pode cair em tentação, né? E aí, ela teve comigo, assim. Meu marido também me apoiou bastante, mas acabou seguindo o curso normal da rotina dele. Sim. E a minha mãe me acompanhou nesse processo, até porque eu fiz um procedimento que fica com dreno, né? Tem em 7 dias que tu fica com um dreno e 15 dias de dieta totalmente restrita a líquidos. Nossa. Mas eu passei. E depois desses 15 dias, posso comer um bolo, posso comer... Como é que é a alimentação depois? Tem toda uma restrição alimentar no início, né? Vamos dizer, sei lá, 30, 60 dias. Sim. Né? Que tu fica restrito por conta da redução do teu estômago. Mas o depois tu vai se sentindo, né? Tu vai se sentindo. Tem muita gente que fica intolerante à lactose,
né? Que daí a ingestão desses tipos de alimento, como o teu estômago fica um pouco menor e mais sensível, algumas coisas acabam para algumas pessoas sendo mais restritas. No meu caso, sim, eu tenho um pouco de dificuldade com carnes vermelhas. Eu tenho, assim, um pouco de dificuldade Naturalmente já o organismo nessas mas eu carne acho que demora, naturalmente, né? Eu já tinha um pouco de restrição a isso. Nunca fui, assim, uma pessoa totalmente carnívora, assim. E a parte não do leite, mas assim, a questão de gordura. Pra mim é um pouco restrito. Tem gente que não aceita muito bem o doce, né? Eu acho que pra mim, a parte de gordura é um pouco mais restrita. Como é que tu é com o doce hoje? Eu sempre fui uma formiga, né? Quer dizer, quando a gente conversa nesses assuntos de balança e peso, ou aquilo que é nosso ponto fraco, 99, alguma coisa doce. Assim, eu vou te dizer que eu sempre fui uma formiga e continuo sendo. E o que era ponto fraco pra mim continua sendo meu ponto fraco. Por isso que, assim, a cirurgia é uma etapa. Porque tu tem que passar por um processo e esse processo vai continuar sendo a tua vida toda. Eu, hoje em dia, assim, eu continuo brigando com a balança, né? Porque eu acho que é um cuidado que tu tem que ter o resto da tua vida. A cirurgia... Até porque quem tem tendência é automático, né? É automático. Esse cuidado, essa briga, né? Uma coisa que me chamou muita atenção na tua história é que foi olhar pra si. Não foi eu quero ter as curvas menores, eu quero ser magrinha. Não. Tu buscou uma qualidade de vida diferente. Eu me aceitava, né? Com as curvas que eu tinha. E eu sempre fui uma mulher muito vaidosa, sempre me achei muito bonita e me vestia como tal e tava tudo bem. Mas eu tenho, meu Deus, uma hereditariedade, assim, de doenças que eu pensei, não é isso que eu quero, né? Eu tenho que fazer algo pra mudar isso. Até porque quando a gente é mãe, a gente é muito espelho, né? Não julgando nenhuma mãe, pelo amor de Deus, nenhum momento. Mas o que a gente quer? Hoje, com tanta evolução, né? Tanta informação que hoje a gente tem, que antigamente não se tinha. O que eu quero passar pra minha filha, pro meu filho, né? Para as pessoas. Eu digo que a minha filha mais velha, ela pegou uma fase da nossa vida que ofereceu um pacote de bisnaguinha, uma bolacha recheada, ou no dia a dia, tava tudo bem. A minha segunda filha, que foi... depois da minha cirurgia... E como é que foi essa segunda filha? Foi planejado? Não. Não? Não, a segunda filha, ela foi meio que porque Deus quis, assim. Depois da cirurgia, uma das consequências, talvez, é que os comprimidos anticoncepcionais via oral, eles não têm mais efeito. Olha só. O meu tipo de cirurgia, né? Que eu fiz a cirurgia bypass. O via oral, eles não têm mais efeito. E aí eu deveria ter procurado outro método, né? Anticoncepcional. Mas aquele processo da cirurgia e de uma virada de página, aquilo foi tão, assim, libertador pra mim, que eu pensei, não quero mais hormônio, não quero mais... É como se fosse uma virada de página, assim. Naquele momento, eu pensei, eu quero me redescobrir, né? Sim. Eu quero ver o que me faz bem, o que não me faz bem, eu quero me sentir. E aí, eu me senti linda, né? É linda. E aí, eu não tava tomando nenhum tipo de anticoncepcional, nada. E Deus disse que era hora de ter uma segunda. E aí, mandou a minha pequena Aurora. Quanto tempo depois da cirurgia? 1 ano e meio, mais ou menos. Tive bastante medo, porque quando se faz um processo desse, o médico diz, 1 ano e meio, 2 anos é o processo que tu tá ainda na perda de peso, né? E se tem muita perda de vitamina, porque é uma perda muito rápida, né? É uma reeducação pro corpo, né? Isso. E aí eu tive até medo, porque imagina como é que eu vou gestar se eu tô perdendo nutrientes, né? Como é que eu vou gestar um outro feto, uma outra vida, se eu tô perdendo nesse momento? Mas também tive acompanhamento do meu ginecologista, né, obstetra, e ele disse, não, Dinara, imagina,
tu agora muito mais magra, muito mais saudável. Tu acha que a tua gestação agora não é muito mais saudável que a tua gestação de antes? Onde tu tinha restrição de dieta porque podia ter uma diabetes, né, gestacional, podia ter uma pré-eclâmpsia e tal. Agora tu tá muito melhor. Sim. E realmente a segunda foi, meu Deus, maravilhosa. Tu teve medo de engordar na segunda gestação, não? Até porque tu teve Não. pouca... Na segunda eu engordei 9 quilos. Bem pouquinho, Também, assim. uma Bem, média boa. Eu cheguei ao meu máximo de perda de peso, que eu cheguei aos 65 quilos, então eu saí de 106 para 65. Bastante, né? Tinha perdido 42, ali 41, 42 quilos. Aí eu engravidei com esse peso, daí eu cheguei aos 72 na gravidez, depois acabei também perdendo tudo, assim. Na gravidez eu não tive medo de engordar. Sim. Né? Eu tava bem consciente de que ali eu precisava até ingerir Nutrientes, mais né? nutrientes, então tava tudo certo. Agora, hoje já faz 6 anos da cirurgia. Hoje eu já tenho esse receio, né? Engordar de novo. Já tenho. Com o passar dos anos também, a idade, né? A gente sempre ganha aquele peso a mais. A gente vai, às vezes a gente tá com a mesma medida, tudo igual, mas na balança aquele 1 quilinho a mais parece que passa a cada ano. E também assim, não dá pra gente ter na cabeça de que, fiz a cirurgia, você magra pra sempre. Não vai, né? Não é nem essa a ideia, né? A ideia é tu passar por processo, perder e tu fazer nesse meio tempo uma reeducação alimentar, tu ter os exercícios físicos na tua rotina. E é isso que eu venho mudando, né? Tu fazia exercício antes da cirurgia? Não? Gostava? Não. Tentei várias vezes e nunca... E o que tu faz hoje de exercício? Assim, vou te dizer que não é uma coisa que eu gosto. Ainda não é, né? Não se encontrou em alguma atividade? Não, mas a musculação é o que tá presente, assim, na minha rotina, né? Tá presente na força do ódio? Do ódio. Na força do ódio, tenho que fazer... Eu, assim como eu optei por fazer a cirurgia para melhora de saúde, eu opto por fazer um exercício pela saúde. Então, nem tudo é prazeroso na nossa vida, né? Tudo requer sacrifícios, Tudo requer sacrifícios. Eu tenho a opção ainda de comer um pote de sorvete ou, sei lá, um omelete. Eu ainda tenho essa opção. Eu faço escolhas. Tudo nos é livre, né? O livre-arbítrio. Tem um pote de sorvete. Eu vou comer o pote de sorvete todo ele agora ou eu posso diluir aos dias que vem, né? Um pouquinho por dia. Tudo. Ainda tenho essa opção. Talvez lá, claro, né? No início, quando a gente faz a cirurgia, você tem muito uma restrição. Sim. Então, ali tu segue a risca. Depois disso, a vida, ela é normal. E aí vai do processo tu escolher ou não. Eu tenho uma família, um marido bem disciplinado em relação à atividade física, à dieta, à alimentação, o que ajuda muito. Que bom a parceria, né? Cumplicidade dentro de casa, né? Talvez até se não fosse ele, o meu resultado não teria sido tão bom, ou não se teria mantido ele tão bom. Mas a gente não é totalmente restrito 100% a nada, mas a gente faz escolhas diárias, né? Sim. Então, entre tomar um café da manhã ingerindo um ovo, que é uma proteína, ou tomar um café da manhã com, sei lá... bolachinhas. Umas bolachinhas, são escolhas. Eu até na semana passada, a gente conversa muito em casa sobre isso, né? Porque eu digo para as minhas filhas, se eu puder escolher que vocês não tenham obesidade, como eu tive na minha infância e adolescência... eu escolho que vocês não tenham, porque é muito ruim. Não é só a parte física, né? É tudo que isso vem. Na semana passada, até escutei num programa na rádio, um doutor falando que tem muita gente que fala assim, porque eu sou obeso, mas sou saudável. Não existe isso, né? A obesidade, ela é uma doença que teu corpo tá inflamado o tempo inteiro. Tu vai ter uma dor de cabeça, uma dor nas pernas, uma dor no corpo. Uma consequência, né? Que tu nem sabe, às vezes, de onde vem exatamente. Mas é o teu corpo inflamado o dia inteiro. Então, eu disse pra elas, se eu puder escolher, eu escolho que vocês não sejam. Porque a minha filha, por exemplo, é uma que... ela leva o pãozinho com ovo. Ou ela leva um omelete pro lanche da escola. E nem todas as amiguinhas fazem isso. A maioria das amiguinhas compram lanche, ou levam um pedaço de bolo, ou levam bolachinha, e é o que a gente não quer.
Não pelo menos durante a semana, né? Que é a rotina diária dela. Então, é uma coisa assim que ela já fica... mãe, mas poxa, todas levam, eu não. Olha, filha, não é o certo, né? Não é o mais saudável. Uma hora tu vai poder escolher, mas nesse momento que eu faço as escolhas por ti, eu escolho que tu não coma. Porque eu não gostaria que tu passasse pelo que eu passei. E não julgo meus pais, nem nada. Isso é... A informação que que a gente tem hoje. E eu não tinha. Não, e eu também não tinha obesidade por comer coisas ruins. Eu tinha obesidade por uma questão de genética e por comer comida mesmo, mas comer mais do que eu talvez deveria, né? Então... A gula, muitas vezes, né? Eu não tô associada com 2 brigadeiros, não, eu quero comer 6 brigadeiros. Então, assim, é uma coisa que a gente vem tentando mudar a rotina, e mudou a rotina da casa inteira, né? Que bacana. Um açúcar, por exemplo, as minhas filhas até tomam um cafezinho hoje, mas sem açúcar. Um refrigerante, não existe. Até as pessoas acham estranho, assim, que a gente vai nos lugares... Sim. Querem oferecer refrigerante para criança como se fosse uma coisa boa, né? Daí eu disse, não, ela não toma, ela toma água. Mas só água? Sim, só água. Meu filho também é uma opção dele. Tá tudo bem, né? A gente já deu. Quer provar, né? Tu gosta, né? Ou não vai gostar? É uma opção dele. Então, são reflexos, né? Isso que eu ia dizer. São muito reflexo do que a gente faz. Água. Quantas pessoas têm essa dificuldade de consumir a água no seu dia a dia? Principalmente no inverno. Ai, tá frio, água não. Aí depois tá com uma dor de cabeça, não consegue muitas vezes ir no banheiro direito, né? O organismo não trabalha direito. Tudo são hábitos, são sacrifícios. Isso. E que legal essa tua escolha de olhar pra si. Não pro espelho, né? Tu olhou pra si, pra dentro. Até porque, assim, o meu espelho, quem me conhece sabe, eu sempre fui muito vaidosa, assim. Sempre fui muito vaidosa. Sempre me olhei e me achei muito bonita. Você amou sempre, né? Sempre. Mas parece que naquele momento, assim, que aconteceu a minha segunda gestação ali, então, que não evoluiu, eu pensei, não, peraí. Tem alguma coisa que eu tô deixando de me olhar realmente como eu deveria. E aí entrou esse processo, né, da cirurgia, de realmente daí, não. Agora, antes de tudo, eu primeiro. Porque se eu não tivesse feito isso ali, talvez, eu não teria saúde pra, sei lá, ver a minha filha hoje com... Acompanhar, né, em muitas coisas. E teu marido? Meu marido, acho que é feliz com o que ele tem hoje, né, imagina. Porque ele te amou do jeito que tu era, já, né? Tu já tinha as tuas curvas, e eu sempre digo, as curvas mais lindas de uma mulher é a gestação. Sim. Mas ele já te amou do jeito que tu era, porque era pela tua pessoa, não era só o corpo, né? E hoje? Eu acho que tudo melhora, né? Quando tu tens alguém mais disposto ao teu lado, que eu acho que a disposição, acho que melhorou muito. Vamos dar uma caminhada. Vamos dar uma caminhada. A gente iniciou na corrida. Que legal. Ele me incentivou bastante, assim, porque ele já fazia prática, então ele me levou pra correr, andar de bicicleta. Isso tudo eu não faria se eu tivesse 106 quilos, momentos, né? Bicicleta com os filhos, né? Isso. E isso tudo são consequências positivas, né? Que só o fato de tu ter menos peso, tu tem menos dor de cabeça, tu tem... É outra vida, né? E no trabalho, tu trabalhava sempre na mesma empresa, no mesmo setor? Como é que as pessoas te viram? A cirurgia coincidiu bem com um processo de desligamento que eu tava fazendo de uma empresa, então eu passei ali, sei lá, 6 meses, 8 meses ainda que as pessoas acompanharam o meu emagrecimento, mas coincidentemente, mais ou menos nessa época, eu abri o meu negócio. Então, foi uma virada de chave para tudo, né? Para tudo, Fechei essa, vou abrir essa. Foi uma virada de chave com outro corpo, com outra mente, com outro espírito, com tudo. Buscando aquilo que tu realmente almejava e desejava, né? Eu olhei especialmente para mim, assim, praticamente por 1 ano e meio, né? Que foi o período antes da minha segunda gestação. Sim. Foi totalmente de eu me conhecer. Meu novo corpo, até onde eu podia chegar, né? A capacidade que eu tinha, se eu conseguir chegar até ali,
né? Com toda a restrição que alcançar. teve, tudo que eu podia alcançar. Então foi bem bacana para se descobrir mesmo também. E qual a mensagem que tu passa para as mulheres, né, as pessoas, homens, enfim, também, com a tua história? O que tu falaria para as pessoas? A primeira é parar para realmente ver o que tu quer, né? Porque às vezes a gente coloca assim muitas coisas acima da nossa vontade, de fato. Sim. Né? Então parar um minutinho e dizer assim, não, eu quero emagrecer, ou eu quero me ver bonita, ou eu quero alcançar aquele cargo, ou eu quero... E buscar dentro de si a força para isso, que realmente a gente consegue. Quando a gente quer, a gente consegue. E pensar em um dia de cada vez também, né? Que o degrau, ele é subido pouquinho. Não adianta querer subir dois. Não querer, exatamente, Vai no teu de cada tempo, vez, né? vai no teu tempo, tudo tem tempo, né? Tudo tem o tempo. Mas eu acho que o mais é olhar para si e ver realmente o que você quer, né? A gente que é mulher ou que é mãe, às vezes a gente coloca 1000 coisas na frente. Ou muitas coisas. E às vezes não é egoísmo, é só um olhar para dentro mesmo, assim, né? Que legal. Obrigada, o programa já tá chegando ao fim de novo, o papo foi muito gostoso. Obrigada de nada pela tua participação, Obrigada. Contar a tua história. E espero que sirva de motivação para muitos que nos acompanham aqui no canal da TV Galega ou do YouTube.